Olá, eu sou o José Romero, vou falar um pouquinho sobre o tratamento do bagaço de cana-de-açúcar para a alimentação de ruminantes. Bom, o artigo estudado, ele pegou algumas variáveis para testar o bagaço da cana-de-açúcar em relação ao seu valor nutritivo para a alimentação de ruminantes. Eu vou passar um pouquinho sobre algumas variáveis que eu peguei em questão para colocar no meu trabalho, nos slides e apresentar para vocês. Na introdução eu falo um pouquinho sobre a cana-de-açúcar, que em questão ela foi introduzida no Brasil em 1532 e teve grande importância na economia brasileira. E o Brasil não é só o maior produtor de cana-de-açúcar, como também o maior produtor de açúcar e etanol de cana-de-açúcar. O bagaço da cana-de-açúcar é o principal subproduto da indústria da cana-de-açúcar. De que forma seria a alimentação de ruminantes através do bagaço da cana-de-açúcar? O bagaço de cana-de-açúcar ela entraria como uma forma de dieta para os ruminantes. Por que uma forma de dieta? Porque o bagaço da cana-de-açúcar ele é considerado como baixo valor nutritivo. Ele possui um baixo teor de proteína e um alto teor de fibra íntegra, composto basicamente pelos componentes da parede celular de hemicelulose, a celulose e lignina. A lignina ela tem uma maior demora na digestão dos ruminantes e ela pode também ter uma redução no desempenho do animal. Nos objetivos do tratamento do bagaço para ruminantes, eu levantei essas três variáveis principais: o bagaço in natura, o bagaço hidrolisado por agentes alcalinos e o bagaço utilizando tratamentos biológicos. Mas no artigo até então tinha também bagaço hidrolisado somente, e a relação com o bagaço in natura, o bagaço hidrolisado com amônia, mas em questão eu demonstrei sobre o bagaço hidrolisado com hidróxido de sódio. O bagaço in natura ele é obtido após a moagem da cana-de-açúcar e extração dos açúcares, principalmente a sacarose. O bagaço hidrolisado, como eu tinha dito, foi utilizado com hidróxido de sódio e na utilização de tratamentos biológicos foram tratados com fungos. No bagaço in natura, a gente pode observar essa tabela com a composição nutricional. Como eu tinha dito, o bagaço in natura ele tem um baixo valor nutritivo e deve-se por causa do seu alto teor em fibra, um baixo teor de proteínas e o alto teor de lignina, que determina a baixa digestibilidade. No entanto, o presente estudo observou que o bagaço in natura apresenta excelente fonte de fibras para a dieta e sem dar grandes prejuízos sobre o desempenho do animal, como eu tinha dito no começo, por causa da lignina. Bom, na tabela a gente pode observar algumas características nutricionais e as suas porcentagens, como é o caso do MS, a matéria seca, o MO, matéria orgânica, o PB, proteína bruta, o EE é o extrato etéreo, FDN, a fibra em detergente neutro, o FDA, fibra em detergente ácido, LDA, lignina, NDT, nutrientes digestíveis totais, e o DIVMS é a digestibilidade in vitro da matéria seca. Bom, já no bagaço hidrolisado por agentes alcalinos, foi utilizada uma relação com o bagaço hidrolisado por agentes alcalinos e o bagaço in natura, que pode ser observado nessa tabela 5, utilizando o hidróxido de sódio com o bagaço hidrolisado. Foi utilizado o bagaço hidrolisado com ovinos e caprinos. Em resumo, a diferença ocorreu na digestão dos animais, onde o bagaço hidrolisado aumentou a sua digestibilidade em 73,5% pelo tratamento alcalino. E na tabela a gente observa os valores do bagaço in natura do lado esquerdo e o bagaço hidrolisado do lado direito. E a principal variabilidade foi na digestibilidade da matéria seca. No tratamento biológico, teve também a relação de demonstrar as características nutricionais do bagaço in natura e as características do bagaço com tratamento biológico, e que foram tratados com fungos, né? E teve uma resposta positiva
em termos de utilização dos nutrientes, o balanço de nitrogênio e o ganho de peso corporal do animal. Embora essas respostas não sejam compatíveis com todos os tipos de fungos de podridão branca, avaliaram os tratamentos do bagaço da cana-de-açúcar com os fungos de Trichoderma viride sobre a composição nutricional dos alimentos e dietas, bem como sobre o desempenho de cordeiros. Estes autores verificaram que o tratamento biológico elevou o teor de proteína bruta e reduziu o teor de fibra do bagaço tratado. Ou seja, quando no bagaço in natura tinha um baixo teor de proteína e um alto teor de fibra, com o tratamento biológico foi o contrário. Ele elevou o teor de proteína bruta e reduziu o teor de fibra bruta do bagaço tratado. Conclusões. Bom, dentre essas três variáveis que foi demonstrada e testadas e estudadas, o uso do tratamento biológico ele é vista como mais promissora no futuro, para métodos futuros. Por quê? Com a evolução de técnicas provindas no desenvolvimento da biotecnologia, ele possibilita uma melhor manipulação genética. Pode ser um fator que dê bons frutos em relação aos fungos e esse subproduto, que no caso é o bagaço da cana, para a nutrição dos ruminantes. Porque em questão, como foi visto no tratamento biológico com os fungos da tricoderma, ele teve um alto valor de proteína e um baixo valor de fibras, que então pode ser vista como uma boa relação no futuro, se caso desenvolver maiores pesquisas e extensões, pode ser vista como promissora na alimentação de ruminantes.